saudade é uma coisa que você sente. Se eu falar que eu tenho 18 anos, eu falo, nossa, novinha, já fez tanta coisa. Se eu falar que eu tenho 40 anos, eu falo, nossa, mas você ainda faz tudo isso. Aí o porteiro falou, o problema tá lá em cima. Aí ele, mete o pé, mete o pé. Aí eu e o Chiquinho Malhado saímos com uma garrafa de uísque, com um pedaço de bag, felizão da vida, pá. No dia seguinte, todo mundo foi parar na delegacia, menos eu, o Malhado e o Chiquinho. E sempre que a gente identifica um desses comportamentos, a gente vira e fala, essa pessoa é jovem. Nesta exposição que marcou o lançamento do Mujuca, pequenas lembranças de juventude, do Cubo Mágico, febre durante os anos 80, ao ingresso do primeiro Rock in Rio, memórias pessoais que se entrelaçam à história de uma cidade. A gente procura sempre orientar, interferir o mínimo possível, mas orientar as pessoas a falarem um pouco sobre as suas histórias, né? E aí, em alguns momentos, a gente pergunta, né? Mas quais lugares você frequentava? Em que bairros você morou? Né? E aí, naturalmente, eles começam a contar as suas histórias a partir dessa perspectiva da cidade também. O Museu das Juventudes Cariocas, o Mujuca, é um laboratório virtual com histórias de cariocas de nascimento ou de coração de diferentes idades sobre suas memórias de juventude na cidade do Rio de Janeiro. E eu com 14 anos, imagina hoje uma criança com 14 anos, você nem ia mandar o cara para o circo voador, né? Minha mãe não sabia que eu ia para o circo voador, eu fui para o circo voador e eu adorei o Celso Busboy, achei máximo aqui, eu falei, pô, eu quero tocar guitarra na minha vida, um dia eu vou tocar aí nesse palco do circo voador e tal. Eu comecei a germinar a ideia de pensar juventude e memória na pandemia, porque a gente estava fazendo um trabalho de campo sobre a cultura do skate no Rio de Janeiro. Pesquisei sobre o Museu da Pessoa, que é um museu que já existe há mais de 20 anos, que o acervo são relatos de vida das pessoas, né? Qualquer um pode mandar o seu relato para lá. E o Museum of Youth Culture, que é um museu que eu encontrei que tem em Londres, que é dedicado às culturas juvenis. Então, esses dois museus me inspiraram para pensar o Mujuca como uma possibilidade de reunir histórias de vida, de diferentes gerações, né? Falando um pouco sobre a sua relação entre juventude e Rio de Janeiro. O projeto é parte das pesquisas da professora Cláudia Pereira, que lidera o LabJux, o Laboratório de Culturas Midiáticas das Juventudes. No site do museu estão 19 depoimentos que percorrem a vida de jovens ao longo de 6 décadas. Há relatos tanto de pessoas desconhecidas quanto de pessoas públicas, como o produtor cultural e um dos mentores do movimento Black Rio, Dom Filó. Quando chega 64 a ditadura, né, a nossa comunidade, quer dizer, há uma repressão total no Brasil, há uma repressão no coletivos e há uma repressão maior ainda nessa comunidade negra. Natural de Campos, no norte fluminense, a cantora Zezé Mota também compartilhou suas memórias de juventude. Cantei a música para ele. Não, eu não tenho culpa de não ter um sorriso para dar. Tudo que eu tenho é muita saudade. Nossa, você aprendeu a letra, a música, cantou afinado. Menina, você é uma cantora nata. Meu pai me descobriu cantora. Autor do clássico Dicionário Essencial da Comunicação, o professor e sociólogo Carlos Alberto Rabassa deu um depoimento emocionante para o Mujuca. Ele fez questão de estar presente no lançamento do museu. A minha juventude foi uma juventude de muita esperança, ao contrário do que eu sinto nas pessoas que tantas vezes reclamam das passagens que tiveram. Na minha juventude, eu sonhava. Aliás, eu hoje sou um octogenário que continuo sonhando muito. No lançamento do museu foi exibido o documentário Black Rio, Black Power. A produtora Letícia Monte e o diretor Emílio Domingos participaram de um debate após o filme, ao lado do artista visual e designer gráfico Alberto Pereira. Letícia e Alberto deram depoimentos para o Mujuca. Circular na rua, para mim, eu acho isso maneiro, assim. Às vezes só de ficar sentado, olhando o movimento, assim, olhando parede, olhando o muro, buscando referência, né, e tal. Então, involuntariamente eu já fazia isso com 20 e pouco. O meu aspiracional era a Marina Lima, que representava isso, né? Eram mulheres que estavam falando sobre isso, rock and roll, né? Essa cena do rock
carioca, foi muito forte. No site do Mujuca, além dos relatos já publicados, qualquer pessoa pode enviar fotos e vídeos contando as próprias memórias de juventude. Há ainda um espaço de experimentação, o Curtagrafias. A possibilidade de chegar tão perto do berço do skateboarding moderno, a região conhecida como Dogtown, não me saía da cabeça. Curtagrafias é uma sessão experimental, audiovisual, em que a gente, baseado minimamente em pesquisa, né, nessa observação mais crítica, assim, que a gente procura dar ao museu, né, porque afinal de contas é um projeto de pesquisa. Então a gente tem ali alguns documentários que trazem, né, no formato de curta, né, que levantem alguma questão que relacione juventude e memória, juventude e cidade.